Shalom, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Palavras que Edificam. Eu quero compartilhar com os irmãos um episódio que aconteceu, está relatado no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 28, ao 35, aliás. Fala a respeito dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eu te pergunto, você conhece a Jesus por ouvir falar ou você o conhece intimamente? Fique ligado. Muito bem, irmãos. Então vamos ler na Bíblia essa história que está no livro de Lucas, no capítulo 24. Diz assim: os discípulos de Jesus, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que lá têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Muito bem, irmãos. Então, nós observamos bem a história, os acontecimentos, né, em qual Jesus, após ressuscitar, alguns discípulos já tinham ido lá ao sepulcro, Maria Madalena, e tinha dito que tinha visto o anjo, e o anjo falou para ela que Jesus já tinha ressuscitado, né? E aí estava nesse episódio aí. E aí, nesse caminho de Emaús, nós podemos ver que os dois discípulos estavam caminhando e Jesus se introduz entre eles e eles não reconhecem que é Jesus, a não ser no final, quando ele reparte o pão
e ora aí abriu seus olhos e eles reconheceram que era Jesus. O que nós podemos tirar de ensinamento disso? É que eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos, os discípulos, viram ele ressuscitar dos mortos, dar vista aos cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilhas, viram ele pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus. E sabe por quê? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Estavam tristes. Então, irmãos, nós observamos que eles não conheciam Jesus verdadeiramente, ainda não tinham tido um encontro verdadeiro com Jesus. Muitos de nós nos encontramos exatamente nessa situação. Conhecemos a Jesus só de ouvir falar, ou até já presenciaram ele realizar curas, milagres, né, na vida de outras pessoas, mas nós não tivemos uma experiência pessoal com Jesus, né? Ainda estamos incrédulos, né? Andamos tristes, ainda não vemos Jesus como ele realmente é, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim que devemos conhecer a Jesus, porque existe uma passagem da Bíblia que Jesus fala, quando as pessoas vão dizer para ele, isso é Jesus falando, Jesus, eu pregava no teu nome, Jesus, eu operava milagres, e Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Aí a gente pergunta, como que pode acontecer isso? A pessoa falava de Jesus, operava milagres, né? E Jesus diz que não conhece, é porque elas nunca tiveram intimidade com Jesus, nunca nasceram de novo, como diz a palavra, né? Então isso é importante que nós realmente possamos tirar como reflexão e sabermos, né, nos autoavaliarmos se nós realmente tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, se nós entregamos nossas vidas a Ele, porque quando Ele diz, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, esses que operavam milagres e falavam de Jesus e Ele diz que não conheciam, é que a pessoa ela só conhece, né, de ouvir, mas não pratica. As obras delas elas são erradas, elas praticam obras do pecado, elas vivem cometendo pecado. Então, nós precisamos ter realmente um encontro verdadeiro com Jesus, e que Deus abençoe poderosamente essa palavra, que você possa conhecer a Jesus intimamente, ter um encontro com o Senhor e Salvador, entregarmos nossa vida a Ele e vivermos uma vida de santidade. Se você gostou deste vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você desse um joinha, que você também compartilhasse este vídeo para que outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente você e sua família, em nome de Jesus. Fique na paz.